E se eu te dissesse que a Terra pode não ser o melhor planeta para a vida? Sim, o planeta onde você nasceu, cresceu e vive. Talvez seja apenas bom. Porque cientistas encontraram mundos tão incríveis que podem ser ainda melhores que a Terra para abrigar vida. E alguns deles são simplesmente assustadores. Durante muito tempo, a gente acreditou que a Terra era o padrão máximo de perfeição cósmica. O planeta ideal. O lugar mais raro e especial do universo. Mas e se isso não for verdade? E se existirem mundos com clima mais estável? Mais tempo para a vida evoluir? Oceanos mais favoráveis? E condições ainda mais perfeitas do que as daqui? Hoje, você vai conhecer planetas que desafiam tudo o que a gente imaginava sobre vida no universo. Planetas que podem ser mais habitáveis, mais ricos e talvez até mais vivos do que a própria Terra. E o último deles é um dos mais bizarros. A Terra é extraordinária. Tem água líquida, temperatura equilibrada, atmosfera protetora e uma biodiversidade absurda. Mas para os cientistas, isso não significa que ela seja o melhor planeta possível. Na verdade, existe uma ideia fascinante na astronomia, a de planetas superhabitáveis. Ou seja, mundos que teriam condições ainda melhores que a Terra para sustentar a vida. Pensa comigo. Se um planeta fosse um pouco maior, um pouco mais quente, um pouco mais antigo, e orbitasse uma estrela mais estável, ele poderia oferecer um ambiente ainda mais favorável para a vida florescer. Não apenas vida simples, mas vida complexa, abundante, talvez até muito mais diversa do que tudo o que conhecemos aqui. E é aí que as coisas ficam impressionantes. Para um planeta ser considerado superhabitável, ele não precisa ser idêntico ao nosso. Na verdade, ele pode ser melhor justamente por ser diferente. Os cientistas acreditam que um planeta ideal para a vida teria algumas características especiais. Estaria na chamada zona habitável, a região perfeita em volta de uma estrela onde não é quente demais nem frio demais. A temperatura seria adequada para a existência de água líquida. Ele também poderia ser um pouco maior que a Terra. Isso ajudaria o planeta a reter calor interno por mais tempo, mantendo atividade geológica e talvez um clima mais estável. Além disso, um planeta mais velho que a Terra poderia ter dado à vida bilhões de anos extras para evoluir. Na Terra, a vida complexa levou muito tempo para aparecer. Então, em um planeta mais antigo, talvez a evolução tenha ido muito mais longe. Agora imagina descobrir que esses mundos podem realmente existir, porque alguns candidatos já foram encontrados. O primeiro planeta da lista é o KOI 5715.01. Ele está a aproximadamente 3.000 anos-luz da Terra. Só essa distância já é suficiente para deixar qualquer um sem palavras. Mas o mais impressionante não é onde ele está. É o que ele pode ser. Esse planeta parece orbitar sua estrela na chamada zona habitável. Ou seja, ele pode ter as condições mínimas para manter água líquida na superfície. E sem água líquida, pelo menos da forma como conhecemos, a vida se torna muito mais improvável. Mas isso é só o começo. O sistema desse planeta pode ter cerca de 5,5 bilhões de anos. Ou seja, ele pode ser aproximadamente 1 bilhão de anos mais velho que o nosso sistema solar. E isso muda tudo. Porque, se a Terra precisou de bilhões de anos para permitir o surgimento de vida complexa, um mundo mais antigo poderia ter tido muito mais tempo para desenvolver ecossistemas mais avançados. Agora vem o detalhe curioso. Os cientistas costumam procurar planetas superhabitáveis com massa de até 1,5 vezes a da Terra e tamanho cerca de 10% maior. Só que o KOI 5715.01 parece ir além disso. Ele pode ter quase o dobro do tamanho da Terra. Isso pode ser bom, ou pode ser um exagero. Além disso, alguns estudos sugerem que ele pode ser mais frio que o nosso planeta. Mas se a atmosfera dele for adequada, um efeito estufa natural poderia elevar sua temperatura e torná-lo ainda mais promissor. Ou seja, ele pode não ser perfeito, mas é um dos candidatos mais intrigantes já encontrados. O próximo planeta é o Kepler 69c. Ele está a cerca de 2.700 anos-luz de distância e é classificado como uma superterra. Mas o que realmente chama atenção é sua idade. Esse planeta pode ter aproximadamente 7 bilhões de anos. 7 bilhões. Isso significa que ele pode ter surgido muito antes da Terra. E se a vida teve mais tempo para evoluir lá? Quem garante que esse processo não foi mais longe do que aqui? Só que existe um problema. O Kepler 69c pode ser grande demais.
Sua massa pode chegar a quase 4 vezes a da Terra. E um planeta rochoso tão massivo talvez tivesse uma geografia extrema. Continentes gigantescos, desertos imensos no interior e regiões muito hostis. Mas perto dos oceanos. Nas zonas costeiras. Esse mundo ainda poderia ter ambientes favoráveis à vida. É isso que torna esses planetas tão fascinantes. Eles não precisam ser perfeitos. Eles só precisam ter chance. E às vezes, essa chance já é suficiente para mexer com tudo o que acreditamos. Agora vamos para o Kepler 1126b. Esse planeta está a aproximadamente 2073 anos-luz da Terra e faz parte de um sistema com cerca de 7,5 bilhões de anos. Mais uma vez, estamos falando de um mundo muito mais velho que o nosso. Mas o grande diferencial aqui está na estrela que ele orbita. Ela é uma anã amarela, parecida com o Sol. Só que o Kepler 1126b está muito mais perto dela do que a Terra está do Sol. Cerca de 2,5 vezes mais perto. Normalmente, isso pareceria perigoso demais. Quente demais. Extremo demais. Mas a estrela dele é mais fria. Então a zona habitável fica mais próxima. E isso significa que, mesmo orbitando tão perto, esse planeta ainda pode receber a quantidade ideal de energia para manter condições favoráveis à vida. É quase como se ele estivesse exatamente no ponto certo. Nem perto demais. Nem longe demais. O equilíbrio perfeito. E no universo, equilíbrio é tudo. Agora vem um dos planetas mais estranhos dessa lista. O Speculoos 2c. Ele está a apenas 106 anos-luz de distância. Comparado aos outros, isso parece quase no quintal de casa. Mas não se engane. Mesmo na velocidade da nave mais rápida já criada pela humanidade, levaríamos mais de 200 mil anos para chegar até lá. Só que a distância não é o mais assustador. Esse planeta tem cerca de 40% a mais de tamanho que a Terra e pode ser rochoso, o que já o torna extremamente interessante. Além disso, ele também está na zona habitável da sua estrela. Mas existe um detalhe gigantesco. A estrela dele é uma anã vermelha minúscula, com apenas cerca de 15% do tamanho do Sol. Por ser tão pequena, o planeta precisa orbitar extremamente perto dela para receber calor suficiente. E isso pode ter causado um fenômeno impressionante. O travamento por maré. Isso significa que o Speculoos 2c pode mostrar sempre o mesmo lado para sua estrela. Um lado viveria em luz eterna. O outro, em escuridão eterna. Pensa nisso por um segundo. Metade do planeta nunca veria a noite. A outra metade jamais veria o dia. Um mundo dividido entre inferno e congelamento. Mas existe uma faixa entre esses dois extremos. Uma região estreita, onde o calor e o frio talvez se equilibrem. Essa área é chamada de Zona do Terminador. E é justamente ali que a vida poderia existir. Um planeta onde talvez a única parte habitável seja uma linha fina entre dois mundos impossíveis. Se isso não parece ficção científica, eu não sei o que parece. O mais impressionante em tudo isso é perceber que a Terra pode não ser o auge. Pode ser apenas um entre muitos mundos habitáveis. Ou talvez nem isso. Talvez existam planetas com oceanos mais estáveis, climas melhores, mais tempo para a evolução agir, mais oportunidades para a vida se espalhar. Talvez, em algum lugar do universo, exista um mundo mais vivo do que a Terra. Mais fértil, mais exuberante, mais perfeito para a vida do que o planeta que chamamos de lar. E isso é ao mesmo tempo fascinante e perturbador, porque a cada novo exoplaneta descoberto, a humanidade percebe uma verdade desconfortável. A Terra pode ser especial, mas talvez não seja a única. E talvez nem seja a melhor. Então agora eu quero saber, se fosse possível, você deixaria a Terra para viver em um planeta supostamente melhor que ela? Ou nenhum mundo conseguiria substituir o nosso? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber sua opinião. E se você curte vídeos sobre espaço, universo, exoplanetas e mistérios cósmicos, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque quanto mais olhamos para o céu, mais percebemos que a realidade é muito mais absurda do que a ficção.